Olá, turma, boa noite. A aula de hoje ela será assíncrona, conforme previsto. Essa aula é para correção da avaliação que vocês fizeram na segunda. E aí, pessoal, eu já trago aqui a primeira questão. A primeira questão dizia assim, que no caso da determinação da massa específica natural, optou-se por utilizar o método do frasco de areia. Você fez uma abertura no chão de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro e 15 centímetros de altura. No entanto, é impreciso determinar esse volume. E aí, quando é dito isso, gente, que é impreciso, porque o que acontece? Foi executada uma camada, e aí você vai verificar o grau de compactação por meio do ensaio de campo, que é usado como fiscalização do método de frasco de areia. E aí, quando a gente escava, pode ser que a gente não escave aqui, no caso, um cilindro perfeito. E aí, calcular o volume a partir das medidas, sabendo que pode ocorrer uma imprecisão, pode comprometer os resultados. E aí a questão continua, que então, essa massa úmida que se retirou, ou seja, a camada que foi compactada, né, tem o peso aqui de 1,28 quilos. Assim, ao separar o frasco de areia e pesando o seu conjunto, que no caso o conjunto com o frasco de areia, que tem areia dentro, né? Tem aqui 3,49 quilos. Despejou na abertura e pesou novamente. Tendo esse conjunto 2,38 quilos. Ou seja, eu peguei o meu conjunto, o meu frasco de areia, posicionei no furo que eu acabei de fazer, eu abri a válvula e aí a areia escoou. Obviamente que quando eu vou pesar esse conjunto novamente depois, o peso desse conjunto vai ser menor, por conta da areia que escoou e preencheu aquele furo. E aí é dito ainda que o peso específico da areia é 1,799 gramas por centímetro cúbico. O que é pedido aqui? A questão pede para determinar a massa específica natural, ou seja, conforme ela está em campo, úmida mesmo, e a massa específica aparente seca. E para isso a gente precisa adotar aqui a umidade de 10,65%. Então a questão pede duas coisas, né? Pede a massa específica natural e a massa específica seca. E aí cada item desse vale meio ponto, né? Então o que é que a gente tem aqui, olha? Eu organizei aqui o gabarito para vocês. O que é dado? É dado o peso específico da areia, ó, de 1,799. Então, tudo que é dado eu vou botar de laranja, tá? A gente tem ainda a massa da areia, que é obtida por meio da subtração, ó, de 3,49, subtraindo aí 2,38. E aí, aqui está em quilos, tá? Eu já transformei para gramas, porque a minha massa específica, o meu peso específico está em gramas por centímetro cúbico. E aí eu vou deixar todo mundo na mesma unidade. Então, aqui eu peguei 3.490 gramas menos 2.380. Obtive aqui 1.100 gramas. Ou seja, é a massa da areia que saiu do meu frasco e preencheu o furo. Eu tenho ainda a massa do solo que foi retirada do furo, tá? Do solo que foi compactado. Que aqui eu tenho 1,28 quilos, ou seja, eu tenho 1.280 gramas. Isso tudo aqui foi dado na questão, né? Além da umidade. O que a gente sabe? A gente sabe que o peso específico de qualquer coisa, ou massa específica, vai ser a massa desse elemento pelo seu volume, tá? Então, sabendo dessa informação, lembrando dessa informação, a gente sabe aqui o peso específico da areia, a gente sabe a massa da areia. Com isso, a gente consegue determinar o volume. Então, o volume da areia aqui vai ser a massa dessa areia
dividido aqui, olha, pelo peso específico da areia. O volume da areia, ó, vai ser a massa, 1.110 gramas da areia, pelo peso específico dessa areia. Então, achei o volume já em centímetros cúbicos. Ora, gente, eu tendo volume, a questão está resolvida, né? O que é que eu preciso fazer agora? Pegar a massa do solo, que está úmido, e dividir por esse volume. E foi isso que eu fiz. Peguei a massa e dividi pelo volume. Eu vou deixar tudo que eu resolvi em verde, tá bom? Isso é o solo úmido, ou ainda a gente pode dizer que é o solo natural, nas condições que estão em campo, né? Na condição que o material está em campo. E só que a questão pede ainda para a gente determinar a massa específica aparente seca e da umidade, que até então não foi usado, né? E o que a gente pode fazer nesse caso, turma? Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse meu solo, esse meu peso específico do solo úmido e multiplicar pelo fator de correção, que aqui, olha, vai ser 100 dividido por 100 mais a umidade. E aí eu obtive aqui um peso específico, com uma massa específica aparente seca, de 1,875 gramas por centímetro cúbico. E por que é aparente, gente? Porque a gente está considerando aqui o volume total, né? Por isso que é aparente. E aí, com isso, a gente fecha a primeira questão. Todo mundo que acertou até aqui ganha um ponto. Professora, eu só acertei a parte úmida, então você ganhou aqui 0,5. 0,5. Vamos para a próxima questão? É dito que a falta de calibração num caminhão-pipa, o caminhão-pipa, gente, é um equipamento utilizado para umedecer as camadas que a gente vai executar. Então, essas camadas a gente já sabe que elas precisam estar em uma determinada condição, chamada de umidade ótima e massa específica seca máxima. E aí, o que é que acontece aqui? Acontece que foi executada aqui uma compactação, um umedecimento para que ocorresse a compactação. Então, o que é que foi dito? Foi dito que a falta de calibração do caminhão-pipa para o umedecimento do solo, e aqui eu dou o peso específico dos sólidos, né? 2,688 gramas por centímetro cúbico. Então, a falta de calibração no caminhão-pipa para o umedecimento do solo da camada de base deixou-a saturada. Em que condição ela ficou saturada? Aqui, olha, com a umidade de 28%. Aí faltou um parênteses, tá? Considerando o peso específico aparente e a umidade ótima de 11,8, determine índice de vazios, porosidade e o peso específico nas duas condições. E eu pedi ainda para que vocês explicassem como o excesso de água atuou no pavimento, tá bom? Então, eu sugeri para vocês que sempre fizessem um esqueminha entre o que é massa, aqui do meu lado direito, e o que é volume, aqui do meu lado esquerdo. Aqui eu mostro o sistema trifásico, que é o nosso solo, né? Então, a gente sabe que o solo ele tem a parte sólida, a parte água e a parte ar. Aqui, a questão pedia para eu avaliar o solo nas duas condições. E aí eu já comentei com vocês que o importante é que vocês sempre trabalhem com a parte sólida, né? A parte sólida está aqui, o peso específico do sólido, 2,688. O peso específico aparente, né? Deixa eu ver se esse resultado está certo. 1,725. E aqui a umidade. Certo? Pois vamos lá. Eu mostrei para vocês uma forma de calcular todos os elementos de um solo quando a gente não tem o volume, tá certo? O que a gente pode fazer? A gente pode atribuir que a parte sólida tem um volume igual a uma unidade, por exemplo, 1 centímetro cúbico. E a partir disso, você determina todos os outros parâmetros.
tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui? Então, o primeiro item que eu indiquei aqui, que eu atribuí, foi o volume do sólido. Que o volume do sólido, vou colocar aqui de outra cor, tá? Para que vocês me acompanhem. O volume do sólido, deixa eu ver aqui como é que fica melhor. Deixa eu colocar todas as letras pretas e daí eu vou alterando para vermelho à medida que eu for falando, tá? Então, o volume do sólido eu atribuo igual a 1, tá? Na hora que eu faço isso, gente, que eu digo que o volume do sólido é 1, o que é que acontece? Eu sei que o peso específico do sólido é a massa do sólido sobre o volume do sólido. Não é isso? Eu disse aqui que o volume do sólido é 1. Então, quem é que vai ser a massa? Vai ser numericamente igual ao peso específico desse sólido. Então, aqui, olha, calculo, encontro, então, a massa, né? A massa vai ser igual a quem? O meu peso específico vezes o meu volume. A partir daqui, o que é que acontece? A gente tem a massa do sólido, 2,688. A gente tem o peso específico aparente, 1,725. E aí a gente sabe que esse peso específico aparente vai ser a massa do sólido sobre o volume do sólido. Ou, desculpa, a massa do sólido sobre o volume total. Eu tenho aqui o peso específico aparente, eu tenho a massa do sólido, né? Que eu acabei de determinar. Então, eu consigo achar o volume total. Quem é que vai ser o volume total? Volume total ali vai ser a minha massa do sólido pelo meu peso específico aparente. E aí eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Uma vez que eu tenho a massa do sólido, o volume do sólido, que eu tenho ainda o meu volume total, eu consigo achar o peso específico total. Opa, peso específico total ainda não, gente, tá? Porque o peso específico total vai ser a massa total sobre o volume total. Então, a gente ainda não chegou aí. A gente chegou, então, apenas no volume total. Tranquilo? O peso específico total ele não foi dado. Só que a gente tem como achar. A gente tem como achar a partir da umidade, tá? A gente sabe que a umidade é igual a massa da água sobre a massa do sólido. Olha só, vejam só, eu tenho a massa do sólido, não tem? Eu tenho a umidade. Então, eu consigo achar a massa da água. Então, aqui, olha, a massa da água vai ser igual a quem? Vai ser igual a minha massa do sólido vezes a minha umidade. Só que aqui está em percentual, então eu tirei esse percentual dividindo por 100. Então, eu consigo achar aqui a minha massa da água. Eu achando a massa da água, eu consigo achar a massa total. Por quê? Essa massa total vai ser somatório, né? Da massa da água pela massa do sólido. E agora sim, gente, eu consigo achar o peso específico total, que vai ser a massa total sobre o volume total. Vou colocar aqui em vermelho, tá? Eu ainda mostrei aqui uma outra forma que vocês conseguem fazer isso, mas aí precisa ter um índice de vazios, e eu posso mostrar posteriormente, tá? Aqui ainda considerando o peso específico aparente, que é outra fórmula, que eu também posso mostrar depois. Sim, mas vamos continuar aqui no nosso sisteminha, né? No nosso sistema trifásico. Uma vez que eu achei a massa da água, eu sei que o peso específico da água, deixa eu copiar para cá. O peso específico da água vai ser igual a quem? A massa da água sobre o volume da água, certo? Olha, vejam só, vocês concordam comigo que aqui o peso específico dessa água é igual a 1, né? Se é igual a 1, eu tenho a massa da água, o que é que acontece? O meu volume ele vai ser a massa da água dividido por 1. Então, ele vai ser numericamente igual à massa. Ok? E aí, eu tinha aqui o volume total. Então, a partir do volume total, subtraindo o volume da água e o volume do sólido, eu acho o volume do ar.
Com isso, gente, a gente sabe que o volume o índice de vazios, ele vai ser o quê? O índice de vazios vai ser o somatório. O volume de vazios vai ser o somatório aqui do volume do ar mais o volume da água. Então, achei aqui o volume de vazios, tá bom? Montei o sistema todo, né? Encontrei todo mundo. O que é que acontece? Eu preciso achar índice de vazios, porosidade, grau de saturação e porosidade, tá bom? Quem é o índice de vazios? Ele vai ser aqui tudo que não é sólido pelo que é sólido. O que não é sólido aqui? O volume de vazios, né? Ou seja, é volume do ar mais o volume da água dividido pelo volume do sólido. É tudo que não é vazio, ou é tudo que não é sólido pelo que é sólido. Então, eu peguei aqui o somatório do volume de vazios e dividi pelo volume do sólido. E achei aqui o índice de vazios. O grau de saturação, gente. O grau de saturação vai ser a quantidade de água que eu tenho dentro dos meus poros, dentro dos meus vazios, né? E aí eu multiplico por 100 para achar em percentual. E a porosidade, gente? A porosidade, eu vou pegar tudo que eu tenho de vazios e dividir pelo volume total. Também multipliquei por 100. Tudo que eu fiz nesse item, eu faço para o próximo, tá bom? Só que em vez de considerar a umidade de 11,8, eu considerei aqui 28, tá? Que foi a condição que o caminhão-pipa umedeceu o solo. E aí saturou, né? Então, eu vou calcular tudo. Olha, eu vou atribuir também o volume do sólido igual a 1, acho que a massa do sólido igual a 2,688, pelos mesmos motivos. O que é que acontece? O que é que a gente tem de informação a mais aqui? A gente tem que o material está saturado, né? Então, o grau de saturação é 100%. Mas o que é que a gente pode calcular mais, turma? Atribuir aqui o volume igual a 1, ó, 28%, tá? E calculei, então, a minha massa do sólido. A gente pode calcular, gente, a massa da água. Lembra lá, olha? Umidade é igual a massa da água sobre a massa do sólido. Eu tenho massa do sólido e tenho umidade. Então, para achar a massa da água, eu vou fazer o quê? Multiplicar, né? A massa do meu sólido pela umidade dividido por 100. Lá está em percentual. Eu sei que o volume de água é numericamente igual à massa. E eu sei que o meu material está saturado, ou seja, tudo que eu tenho de vazio está preenchido com água. Então, o meu A vai ser igual a 0. Aqui também eu consigo achar a massa total, somando a massa de água pela massa do sólido. Foi o que eu fiz, ó. O 15 é a célula que tem, que está aqui mesclada com a massa da água, que vai até aqui, olha, o 20, que é a massa do sólido. Então, achei a massa total. Eu achando a massa total, o que eu posso determinar? Achei também o volume total, né, por meio desse somatório. E aí meu sisteminha está quase todo preenchido. O que é que falta? O volume de vazios, que vai ser o somatório do volume da água mais o volume do ar. Só que aqui o volume do ar é igual a 0. Então, os meus vazios vão estar totalmente preenchidos por água. Tá bom? Então, aqui, olha, é como se eu cortasse e não tivesse vazio. É como se eu tivesse só sólido e água. Aí eu vou deixar o sistema completo e vocês sabem que eu não tenho aqui volume de ar. E aí a gente pode calcular tudo agora. A gente pode calcular o peso específico aparente. Aqui o meu peso específico aparente vai ser o quê? Aparente seco, né? A massa do sólido pelo volume total, por isso que é aparente, porque a gente considera o volume todo. A gente pode calcular ainda, encontrar aqui ainda o meu peso específico total, que vai ser a massa total, ó, pelo volume total. A gente vai calcular aqui o índice de vazios. Esse índice de vazios vocês já sabem, que é tudo que não é vazio por tudo que é sólido, né?
Então, aqui eu peguei esse 0,7526 e dividi por 1. E achei aqui 75,26 de índice de vazios. Vejam só, a questão dizia que estava saturado, né? Será que está mesmo? O que é que eu faço? Divido o volume de água pelo volume de vazios. E aí, de fato, dá 100, né? Eu não posso ter um volume de vazios maior do que 100, porque a água só pode preencher o seu espaço e o espaço do ar, tá bom? Ele só pode preencher o volume de vazios. E por último, eu tenho aqui a porosidade, que aí vocês também já sabem que a porosidade é o quê? É o meu volume de vazios pelo meu volume total. Então, o que é que acontece? Aqui a questão pedia para explicar como o excesso de água, explicar como a água em excesso atuou no pavimento, né? Então, o que é que vocês percebem aqui do peso aparente seco? O peso aparente seco, ele reduziu com o aumento de umidade, né? O índice de vazios, ó, ele aumentou. Não foi isso? Por que ele aumentou? Porque o volume que eu tenho de água, o volume que eu tenho de vazios em relação ao meu sólido, ele é muito maior, não é isso? E aí, com isso, olha, o que é que aconteceu com o meu peso específico aparente seco? Ele diminuiu, não é isso? Por que ele diminuiu, gente? Porque parte do volume que eu tinha, ele foi ocupado por quem? Por água, certo? E aí, olha, aqui no meu peso específico aparente seco, o que é que eu vou ter em relação ao meu sólido, turma? Eu vou ter, olha, um volume maior em função da entrada dessa água a mais. E a minha massa de sólido, ela é exatamente a mesma. Então, o que mudou aqui no meu peso específico aparente foi o meu volume. Isso prejudica diversos elementos, tá? Como o grau de compactação. Então, na hora que você tem água em excesso, que você compara esse peso específico aparente de campo com o peso específico máximo, né, obtido lá na compactação, o grau de compactação não vai ser atingido, por mais que o peso específico total tenha aumentado. Mas aumentou por quê? Porque entrou mais água no sistema. Entrou mais água e deixou o meu solo saturado. Então, essa entrada de água vai prejudicar aqui esse grau de compactação. E a gente vai para a quarta questão agora. Ah, quanto que vale, né, cada item desse? Vamos lá. A questão valia 2 pontos. Então, quem resolvia esse sistema ganhava 1 ponto, quem resolvia esse outro sistema ganhava outro ponto. E aí, se vocês perceberem, a gente tem aqui 7 cálculos, né? 8, na realidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu pegar esses 8 e dividir pelo ponto de vocês, né? Vocês vão ter aqui, ele calculou como fosse data. Igual a 8 dividido por 1, ou 1 dividido por 8. 1 dividido por 8. Ele continua calculando como se fosse data. Deixa eu ver se... 0,13. Então, cada item desse vale 0,13. Então, quem deixou de entregar algum deles, perde esse valor. A quarta questão é uma questão puramente de índices físicos também. Eu tenho aqui, então, que a questão indica que a massa específica de um solo foi obtida a partir dos ensaios de campo. Então, já traz aqui a realidade de campo. E aí, obteve-se o peso específico igual a 1,622 gramas por centímetro cúbico.
que é o primeiro caso, e no segundo, o peso específico de 1,724 gramas por centímetro cúbico. Sabendo-se que o teor de umidade natural do solo é 54,7, tá? E que a massa específica dos sólidos é 2,656, qual dos dois valores estará adequado? Então, aqui é uma realidade que vocês vão vivenciar em campo. Vocês vão estar lá na fiscalização, vão vir dois técnicos com dois resultados diferentes. E aí você tem que ter capacidade de identificar qual o valor, qual o resultado que não está adequado, o que foi que aconteceu de errado. E aí, o que é feito? Aqui nesse caso, eu tenho, então, o caso 1, ó. Opa, caso 1 e o caso 2. Nas duas situações, gente, o solo é o mesmo. Então, a massa específica do sólido é igual. A umidade também é igual. Só que para o solo 1, eu obtive aqui um peso específico total, né, de 1,622 e no segundo, 1,724. O que é que a gente pode fazer de cara? Já calcular o peso específico aparente seco. De que forma? Pelo fator de correção. Então, ó, peguei aqui o meu peso específico de cada solo e multipliquei pelo fator de correção. E achei aqui, então, 1,048 por primeiro e 1,114 por segundo. Vamos montar o sisteminha agora? Aqui também eu fiz a mesma coisa do exercício anterior, a mesma estratégia. Como eu não tinha o volume, eu atribuí que o volume era igual a 1, tá bom? Então, com isso, a minha massa do sólido ficou igual, numericamente igual, ao meu peso específico dos sólidos, né? Que foi dado na questão. Eu tendo a umidade, a gente já sabe que eu consigo achar quem? A massa de água. A massa de água vai ser igual a quem? Meu peso do sólido, vezes essa umidade eu dividido por 100, porque ela está em percentual, né? E aí, com isso, eu acho a massa total, ó, que é o somatório da massa de água pela massa dos sólidos. E eu sei também que o volume da água é numericamente igual à massa. O que mais que a gente consegue determinar? A gente consegue determinar, gente, o volume total, já de cara. Por quê? Porque eu tenho o peso específico total, né? Então, sabendo que o peso específico total é massa sobre volume, e eu tenho a massa e tenho o peso específico, eu acho aqui, olha, o volume. Então, o volume vai ser igual a essa massa dividido pelo peso específico. Eu tendo o volume total, então, subtraindo aqui pelo volume da água e o volume dos sólidos, eu acho o volume de ar. Então, quem é o volume de vazios? Vai ser o somatório do volume de ar com o volume de água. E aí, gente, ó, vocês já estão com praticamente tudo resolvido, tá? Aqui a gente já calculou, né? Está em verde. E com a letra vermelha. Então, a gente sabe que o índice de vazios vai ser o quê? Vai ser tudo que não é o volume de tudo que não é sólido pelo que é sólido. Então, peguei aqui o meu volume de vazios, né? Que é tudo que não é sólido, e dividi pelo meu volume do sólido. Achei aqui 153,32. Fiz a mesma coisa aqui para outra situação, mas ainda vou mostrar o outro sisteminha. Então, vamos ficar por aqui, por enquanto. A minha porosidade, a gente já sabe que a porosidade vai ser o quê? O meu volume de vazios pelo meu volume total. E aí eu achei aqui uma porosidade de 60,52%. Aí eu multiplicado por 100, porque é em percentual, tá? Por último, meu grau de saturação. Vai ser o volume que eu tenho de água pelo que está preenchendo o meu volume de vazios. Eu multiplico por 100 também, porque eu quero em percentual. E aí, olha, calculei tudo para a primeira condição. Vou fazer exatamente a mesma coisa para a segunda condição, tá bom? O que é que acontece aqui? A massa do meu sólido é igual, porque eu também atribuí o volume do sólido igual a 1. Então, como o peso específico do sólido é o mesmo, não muda, né?
Tendo em vista que a umidade é igual, né? Então, eu encontro aqui, olha, sei que a umidade vai ser a massa da água pela massa do sólido. Eu já tenho a massa do sólido e tenho a umidade, então eu acho a massa da água, tá bom? E aí eu sei que o volume da água é numericamente igual à massa da água. Que mais? Que a massa total vai ser o somatório, massa da água, massa do sólido. Quem é o meu volume total? Eu tenho aqui, olha, o peso específico total do solo na segunda condição. E eu tenho uma massa total, né? Então, com isso, eu consigo achar o volume total. Quem é que vai ser o volume total? A massa dividido pelo peso específico total. E aí, gente, eu consigo determinar aqui, olha, o meu volume de ar. E vai ser o meu todo, 2,38 menos 1,45 menos 1. Então, eu vou ter aqui um volume de ar negativo. Aqui já dá um indicativo de que tem alguma coisa errada, né? Peguei aqui o meu volume de vazios, que vai ser esse somatório. Como o meu volume de ar está negativo, o meu volume de vazios aqui ele ficou menor do que o que eu tenho de água, que eu não posso, né? Ter mais água do que o que eu tenho de espaço para colocar essa água. E aí eu vou calcular os índices, então. Índice de vazios vai ser, então, meu volume de vazios pelo meu volume de sólido. E aí, olha, deixar aqui já nessa cozinha. A minha porosidade vai ser o meu volume de vazios sobre o que eu tenho de volume total. E aí, aqui eu já tinha calculado tudo, vou deixar verde. O meu grau de saturação, a gente já sabe que vai ser tudo que eu tenho de água pelo que eu tenho de volume de vazios. Gente, e aí eu não posso ter mais água do que o espaço que eu tenho para colocar essa água. Então, esse resultado, na realidade, esse valor negativo e esse resultado já denunciava que essa segundo ensaio tem um problema, né? Que esse segundo ensaio, ele possui um equívoco aí, que pode ter sido durante a realização do ensaio. Ou mesmo, gente, esse resultado pode ter sido burlado, viu? Pode ter sido inventado, que não é incomum isso. Então, esse segundo resultado, ele possivelmente não foi ensaiado. Essa questão, ela valia quantos pontos, turma? Deixa eu conferir aqui para dizer para vocês. Essa quarta questão, ela valia 1,5 ponto, tá bom? Então, aqui, como foi que eu corrigi a prova de vocês, né? Então, aqui valia 0,7, cada sisteminha desse que tinha sido montado. Tá bom? E valia 0,1 quem indicasse o porquê do solo 2 está errado. Vocês poderiam ganhar aqui 1,5 ponto. Vamos para a quinta agora. A quinta questão valia 2 pontos, é um ensaio de compactação, que aqui é que vocês vão tirar massa específica aparente seca e a umidade ótima. O que é dito na quinta? Dito que com uma amostra de solo argila-arenosa a ser usada no aterro, foi feito um ensaio normal de compactação, ensaio Proctor. E na tabela estão as massas dos corpos de prova, determinado nas 5 moldagens de corpo de prova no cilindro que tinha aí 2.285 centímetros cúbicos. Estão também indicadas as cápsulas para a determinação das umidades correspondentes a cada moldagem, obtidas por meio de amostras pesadas antes e após a secagem em estufa. E a partir das informações, determine a massa específica seca máxima e a umidade ótima. Considere o peso específico dos grãos igual a 2,266 gramas por centímetro cúbico. Então, aqui eu coloquei o volume, 2.285 gramas por centímetro cúbico. Aqui foi dado o peso do cilindro, o peso da amostra, já descontando, no primeiro caso, o peso da amostra mais cilindro, e aqui no segundo caso, já descontando o peso do cilindro.
Vocês nem precisaram fazer essa conta, eu já dei. E aí, como é que vocês vão determinar a massa específica úmida? Vai ser simplesmente, ó, essa massa da amostra do solo dividido pelo seu volume. Então, aqui eu tenho massa específica para cada uma das condições, tá? Sempre a massa pelo volume. A massa pelo volume. Tá aqui o volume do cilindro, que é igual, não vai mudar durante o ensaio, né? Aquele cilindro metálico. Então, isso aqui tudo foi dado. E aqui a gente calculou. Somente dividindo a massa pelo volume. Eu dei ainda esses dados da cápsula, para que vocês determinassem a umidade. E aí eu já dava um indicativo de que vocês precisavam calcular a massa da água e a massa do sólido. E vocês sabem que a umidade vai ser essa massa da água dividido pela massa do sólido vezes 100. E aí vocês determinaram, então, umidade. E para a determinação, então, da massa específica aparente seca, deixa eu colocar aqui aparente. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa massa específica úmida e multiplicar pelo fator de correção com cada uma dessas umidades. Ó. Então, com a umidade do ponto 1, ponto 2, 3, 4 e 5. E aí foi isso que eu fiz. Ó. Então, com cada uma dessas umidades, eu determinei a massa específica aparente seca. Aqui eu trouxe o resultado de umidade, tá? E de massa específica aqui para baixo. Mas é a mesma coisa. Eu dava aqui o peso dos grãos com um objetivo, para que vocês calculassem o grau de saturação. E o que é esse grau de saturação? Vocês vão determinar um peso específico para uma determinada condição de saturação. E aí, olha, isso vai ser dividido por quem? Pela umidade, dividido pelo peso específico da água, mais esse grau de saturação pelo peso específico do grão, que é aqui que entra esse 2,266. E aí, o que é que acontece? O que é que a gente vai ter aqui? Vou aplicar essa equação para cada uma das unidades. Ó, deixa eu botar aqui 100. Para cada uma das unidades. Então, aqui, olha, peguei 100 dividido pela umidade, dividido pelo peso específico da água, que é 1, mais 100 dividido pelo peso específico do grão, que é 2,266. E aí eu calculei para cada uma das unidades. Fiz isso considerando 90% e fiz isso considerando 80%, tá? A única coisa que eu fiz foi substituir onde tinha o meu S por 90. E os outros parâmetros, olha, eles permanecem iguais, tá? Deixa eu copiar esse dado aqui para o lado, para que vocês saibam que faz referência a cada uma das unidades. Colar especial, transporte. Aqui, por exemplo, quando eu vou para a umidade 9,36, o que é que eu tenho? Eu tenho um grau de saturação de 80, por O25, que é 9,36, dividido por 1, que é o peso específico da água, mais os 80, dividido agora pelo peso específico dos grãos. Por que eu faço isso, gente? Porque a gente precisa verificar se os nossos resultados estão coerentes no ensaio de compactação. Vou trazer esse resultado para cá, tá? Vou copiar ainda os resultados do grau de saturação, 100%. Fazer a mesma coisa, 90. E a 80. Por que, gente, que eu faço isso? Porque, como vocês sabem, quando a gente faz... Opa! Ele trouxe foi o resultado, gente. Era para ter trazido só o número. Colar especial, transpor e somente valores. Pronto, agora vai. Vou fazer de novo, tá? Ctrl C, colar especial, transpor e valores.
de novo. Colar especial, valores e transporte. Pronto, então eu tenho aqui, olha, 100, um grau de saturação de 100, 90 e 80. Vou colocar todo mundo com 3 casas, tá bom? E vou aumentar essa letra, né? Pelo bem da visão de vocês. Por que eu estou fazendo isso? Para plotar o nosso gráfico de compactação. Então, aqui eu tenho umidades. E aqui eu tenho massa específica, aparente seca. Inicialmente, eu vou aqui inserir um gráfico de... Então, eu vim aqui inserir gráfico de dispersão e vou selecionar os meus dados, tá? Então, eu vou adicionar aqui compactação, que é o primeiro resultado. O que é que eu tenho no meu eixo X? Sempre vai ser umidade, gente. E no meu eixo Y, massa específica aparente seca. Isso para compactação. Vou adicionar agora para o grau de saturação de 100%. No meu eixo X, umidade. No meu eixo Y, aqui, o meu peso específico é na condição de 100%. Vou fazer a mesma coisa agora para 90%. Então, no meu eixo X, umidade. No meu eixo Y, peso específico com 90% de grau de saturação. E aí, por último, eu vou fazer com 80%, tá? Eixo X, umidade. No meu eixo Y, o meu peso específico aparente. E aí, olha, eu vou só arrumar o meu gráfico, tá? Vou botar aqui de 1,6 a 2,2, tá? Vai ficar mais ajustadinho. E é isso, gente. Então, aqui vocês têm umidade no eixo X e massa específica aparente seca no eixo Y. E a umidade ótima, ela tem que estar entre 80% e 90% do grau de saturação. Então, aqui eu verifico que o meu ensaio foi feito adequadamente. Então, aqui, qual é a resposta da questão? Travou? Vocês vão ter aqui como resposta da questão que a umidade ótima é 9,36, o peso específico aparente seco máximo é de 1,816. E aí, de fato, vocês percebem que no quarto ponto, essa massa específica ela já começa a reduzir, né? Com isso, a gente finaliza a quinta questão. E aí, a quinta questão, ela valia quanto? Vamos ver aqui. Ela valia 2 pontos. Como é que eu resolvi essa questão? Essa primeira parte, ela valia 1 ponto. Então, todo mundo que fez até aqui teve 1 ponto. E a segunda parte, ela valia mais 0,8. Quem fez o gráfico virava mais 0,2. Que indicava essa umidade ótima, essa massa específica, né? Com o correspondente gráfico. E aí fechamos os 2 pontos. A sexta questão, então, é uma questão de fiscalização. O que é que a questão diz aqui? Deixa eu dar um zoom para que vocês enxerguem direitinho. Ela diz que para a liberação de um trecho de reforço de um aterro compactado, é necessário que seja verificado quão bem foi feito esse aterro, né? Quão bem ele foi realizado. Então, é necessário que seja verificado quão bem esse aterro foi realizado. Dessa forma, dentre os parâmetros avaliados estão a medição da densidade in situ do aterro compactado e sua umidade de compactação para posterior comparação com os dados de massa específica aparente seca máxima e umidade ótima, obtidos em laboratório, como a gente acabou de ver, né, no ensaio de compactação. E aí, para tanto, sabendo que a densidade máxima de laboratório de um texto compactado foi 2,459 gramas por centímetro cúbico,
e que, para o assejo do serviço contratado, o aterro deve atingir um mínimo de 100% de grau de compactação. Então, nessas condições, sabe-se que foi adotado o método frasco de areia, com peso específico da areia de 2,539 gramas por centímetro cúbico. Então, avalie aí os resultados obtidos de 5 furos, né? São 5 mesmo? 5 furos. Realizados, avalie-se os resultados, aqui faltou sim. Se os resultados obtidos de 5 furos realizados estão listados abaixo. Não, acho que tem um problema aqui de pontuação. Avalie os resultados obtidos de 5 furos realizados e listados abaixo. Calculando o grau de compactação para cada ponto e dê seu parecer. Tá bom? Então, o que é que a gente tinha aqui? A gente tinha essas informações que eu vou colocar em laranja, né? Que é como nós padronizamos. E aí, gente, a gente já sabe que para achar o volume desse material, a gente precisa saber o peso específico da areia, né? Então, o que é que vai ser o volume? Vai ser o peso, a massa da amostra. Opa. Deixa eu só verificar um item aqui, gente. Só um instante. Prontinho, turma. Corrigir aqui, estava linkado errado, tá? Então, para saber o volume, sabendo que o peso específico da areia é massa da areia sobre o volume, eu não tenho volume, então vou fazer o quê? O peso específico vai ser a massa da areia sobre o volume da areia. Então, eu não tenho aqui o volume da areia. Então, vou dividir essa massa da areia pelo seu peso específico. Então, aqui eu tenho que essa massa da areia por esse volume, ou por esse peso específico, achei o volume de cada uma das condições, tá? De cada um dos furos. Eu tenho a umidade. Com isso, gente, com a umidade, eu vou usar essa umidade para obter minha massa da amostra seca, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu sei que o peso específico da minha amostra vai ser aqui tá pegando da areia, deixa eu pegar aqui. Vou pegar a massa da minha amostra e dividir pelo meu volume, que eu acabei de calcular, e vou multiplicar pelo fator de correção. E eu faço isso para todos, tá? Ó, pego a massa da minha amostra, divido por quem? Pelo meu volume, que eu acabei de calcular. E multiplico pelo fator de correção, que leva em consideração a umidade. Então, tá aqui, eu tenho o peso específico da amostra em campo, tá bom? Quem é que vai ser o grau de compactação? Vai ser esse peso específico da amostra, gente, dividido pelo máximo obtido no ensaio de compactação. E aí eu peguei
peso específico da minha amostra, dividi por 2,459, multipliquei por 100. Aqui a gente percebe que todo mundo está fora, está abaixo do grau de compactação de 100%. Então, lembra que a questão diz o seguinte, ó, para tanto, sabendo que a densidade máxima de laboratório de um trecho compactado foi 2,459, está aqui. E que para o aceite do serviço contratado, o aterro deve atingir um mínimo de 100% de grau de compactação. Então, nesse caso, gente, vocês não vão aceitar esse serviço, tá? E aí, essa questão valia 1,5 ponto. Cada item desse aqui vale 0,3. Bom, com isso eu finalizo essa aula assíncrona. Estou à disposição para mais dúvidas na próxima aula. Boa noite.